Fala pessoal, tudo bem? Esse é o Estogel, sou o professor Horácio Ferraz e a aula de hoje é sobre um tema de atualidades, né? Um tema que pode aparecer nas redações dos vestibulares, do Enem, e nós vamos falar um pouquinho sobre a eleição, a candidatura e a eleição de Donald Trump à presidência nos Estados Unidos e ao Brexit, né? A saída do Reino Unido da União Europeia. Um tema muito controverso, muito polêmico, extremamente importante sob o ponto de vista da geografia, da história, da economia, né, das atualidades em geral. Nós temos, em 8 de novembro de 2016, a inesperada candidatura, né, do Donald Trump, que, filiado aí, membro do Partido Republicano, né, um partido mais conservador, um partido que tem sido derrotado nas últimas eleições dos Estados Unidos. Ele é um rico empresário, né, herdeiro de um ramo aí do setor imobiliário, né, fez fortuna nesse setor, tem indústrias, escritórios espalhados pelo mundo inteiro, e também uma celebridade, porque foi apresentador do programa de televisão O Aprendiz, né? Então, é uma figura realmente inusitada, que chama atenção por não ser um político tradicional, não ter uma formação política, e ser um empresário, uma celebridade, etc. e tal. Do outro lado, nós temos a Hillary Clinton, né? Uma candidata democrata, do Partido Democrata, que nada mais, nada menos, no caso, esposa do ex-presidente Bill Clinton, né? Que foi presidente durante a década de 90, nos Estados Unidos, e foi extraordinariamente importante, né, para a inserção da globalização, né, para fortalecer o papel e a imagem dos Estados Unidos na globalização como uma potência multipolar após o fim da Guerra Fria, né, após a desintegração da União Soviética. E ela foi também ex-senadora e secretária de Estado do governo da gestão Barack Obama. Então vejam que Hillary Clinton com um currículo extremamente importante diante também do Donald Trump, com um currículo totalmente diferente aí, de uma característica mais política, né? Trump não teve nem sequer apoio do próprio partido. Nem o Partido Republicano não apoiou Donald Trump. Ele fez basicamente uma campanha com sua própria fortuna, com seus próprios recursos, e cheia de polêmicas, escândalos, etc. e tal. Ele, duras afirmações contra os mexicanos, falando que vai construir um muro para impedir a entrada de mexicanos nos Estados Unidos, que os próprios mexicanos iriam pagar por ele, dizendo que os muçulmanos estariam proibidos de entrar, né, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm aproximadamente 11 milhões de imigrantes, cerca de 3,6 milhões são ilegais, né, não tem green card, não tem documentação para estarem nos Estados Unidos. E ele também falou muito sobre expulsar os imigrantes dos Estados Unidos. Isso gera aí uma série de medos, né, uma série de possibilidades. E com relação às mulheres, ele sempre teve um posicionamento extremamente machista, né? Com coisas do tipo, com falas do tipo que as mulheres só servem até os 30 anos, depois que elas ficam velhas, elas não servem mais. Então vejam que ele foi acusado algumas vezes de assédio sexual, enfim, extremamente machista, né? É bem complexa essa relação que o mundo tem com as falas e com a postura do Donald Trump. E uma agitação política mundial que revela uma certa crise da globalização dos Estados Unidos com outras nações. Por exemplo, ele trava aí uma guerra comercial com a China, ele culpa a China da crise americana, do desemprego nos Estados Unidos, ele busca, através das suas falas, uma revisão da participação dos Estados Unidos em acordos de livre comércio com o Japão, com a Coreia do Sul, com a Arábia Saudita. Então ele cria esse mal-estar diplomático, né, esse conflito diplomático com nações importantes mundo afora. Ele também vai cutucar a Europa Ocidental, dizendo que a participação dos Estados Unidos na manutenção da OTAN, da Organização e Tratado do Atlântico Norte, é injusta, porque os Estados Unidos bancam a OTAN, e isso
deveria ser colocado na conta dos países da Europa Ocidental e tal. Então isso também gera um desconforto com relação à União Europeia, aos países da Europa Ocidental. O discurso do Trump basicamente é um discurso nacionalista, xenófobo, machista, né? E tudo isso vai acabar gerando aí um certo desconforto em relação à globalização. O grande desafio ao paradigma da globalização, né? Vários teóricos falam, né, se a globalização está em crise ou não, né? Estados Unidos, como que funcionam as eleições lá? As eleições dos Estados Unidos são indiretas, ou seja, os candidatos, a população não vota no candidato diretamente. Então nenhum eleitor vota no Trump ou vota na Hillary. Eles votam nos delegados, e os delegados é que elegem os presidentes. Os estados, os 50 estados que os Estados Unidos têm, quanto maior for o número de delegados eleitos por cada partido, maior a possibilidade de você se candidatar. E foi nisso que o Donald Trump ganhou, ele venceu por número de delegados e não por número de votos de cidadãos, né? Em 2016, 538 delegados espalhados pelos 50 estados americanos. Falando um pouquinho mais sobre a fala do Trump, a campanha do Donald Trump, que deu a ele a vitória, né, a presidência, o título aí, o grande lema da sua campanha foi America First, ou América em primeiro, né, América à frente. Então a ideia dele é reforçar a posição dos Estados Unidos no mundo, devolver aos Estados Unidos o poder, a hegemonia, né, que desde 2008 os Estados Unidos meio que perderam com a crise de 2008, né? Obama, eleito em 2009, que permaneceu como presidente até 2017, ele não conseguiu completar realmente essa recuperação da crise de 2008. Houve um aumento do desemprego, né? Uma crise do déficit público, enfim, uma certa precarização da economia americana diante da transferência das plantas produtivas para os países emergentes, para os países subdesenvolvidos. Isso gera um desemprego, isso gera uma queda da qualidade de vida, isso gera um aumento da pobreza nos Estados Unidos, que vai ser muito criticada. Por isso, a Hillary é apontada como uma continuidade, como uma continuação do governo Obama. Ou seja, o Trump soube se aproveitar desse discurso de que quem votasse na Hillary votaria na continuidade da crise de 2008, na crise americana e na permanência da estagnação econômica dos Estados Unidos da América. É isso que você precisa entender. O Trump também vai criticar o NAFTA, né? O NAFTA acaba gerando desemprego, então ele traz um discurso de proteção ao trabalho dentro do território estadunidense. E quem é o eleitor? Quem é o cidadão, né? O homem e a mulher que votou no Donald Trump? Nós não podemos generalizar, mas em geral, homens brancos, mais velhos, sem formação universitária e que foram, de alguma forma, afetados pela globalização, passam a concorrer com imigrantes, perdem qualidade de vida, talvez aumento da violência. Essa galera, então, ela se levanta numa bandeira de não à globalização, né? Eles não querem imigrantes, eles não querem essa competição com os chineses, com os latinos e etc e tal. Há uma alteração muito grande do perfil eleitoral em 6 estados dos 50 estados que os Estados Unidos possuem, nos quais os democratas tinham vencido em 2012. Esses 6 estados que estão citados aqui, Flórida, Wisconsin, Michigan, Iowa, Ohio e Pensilvânia, foram estados que deram a vitória ao Obama em 2012 e que viraram de time e votaram no Partido Republicano, no Trump, em 2017. Então, essa região, só para ficar mais claro em termos de geografia, é uma região chamada de Rust Belt, seria o Vale da Ferrugem, né? Ou seja, uma região industrial, uma antiga região industrial afetada pelo desemprego, pela transferência das plantas produtivas para outras áreas, gerando aí um desemprego, um aumento da pobreza, aumento da violência, etc. e tal. Vejam que os Estados Unidos estão passando por um grande problema com drogas, né, com remédios e drogas que têm causado muita overdose. Então vejam que os problemas socioeconômicos nos Estados Unidos, a violência contra os negros, a violência policial contra os negros tem aumentado. Então são vários problemas aí criados nesse contexto. E os brancos
nacionalistas vão acabar votando no Donald Trump por se identificarem com o discurso nacionalista anti-globalização que o Donald Trump afirmou durante toda a sua polêmica campanha. Os Estados Unidos têm, como nós já explicamos, eleições indiretas. Trump teve menos votos populares, quase 3 milhões de votos a menos do que Hillary. E aí todo mundo fica meio pasmo, né? Mas se ela teve 3 milhões de votos a mais, como que ela não ganhou? Ele buscou atingir os cidadãos nos quais a globalização trouxe consequências indesejáveis. Com tudo isso, ele teve um maior número de delegados e foi eleito, então, presidente dos Estados Unidos. E todas essas crises, né, dos supremacistas, com esses discursos racistas contra os judeus, contra os negros, têm se fortalecido por conta da eleição, da posse do Donald Trump. Falando um pouco sobre mais sobre a crise da globalização, desde junho de 2016 há instalada no mundo uma crise geral da globalização por conta do plebiscito que votou pela saída, né, do Reino Unido da União Europeia. E a saída do Reino Unido da União Europeia marca realmente uma crise da União Europeia, uma crise da globalização, junto com a eleição do Donald Trump. A palavra Brexit, né, que significa Britain Exit, seria então saída britânica, a saída dos britânicos da União Europeia. Os britânicos estavam na União Europeia desde a década de 70 e uma parte da sua população entendeu que a permanência na União Europeia era negativa, era ruim. Algo parecido com os eleitores que votaram no Trump. Estavam insatisfeitos com a globalização da União Europeia. Em números, 17,4 milhões de habitantes do Reino Unido, ou seja, 51,9%, votaram sim, saída da União Europeia, contra 16,1 milhões, 48,1% da população que votou para ficar. Os britânicos da Inglaterra e de País de Gales votaram pelo sim, né, para sair da União Europeia. São os caras que estão dizendo hoje não à globalização. Possivelmente tem o mesmo perfil dos eleitores do Trump. Homens mais velhos, que estão sofrendo aí desemprego, perda de qualidade de vida, etc. e tal. Já a Escócia e a Irlanda do Norte votou por não, votou para continuar, para permanecer na União Europeia. Possivelmente uma galera mais jovem, que está buscando aí bolsas de estudo, intercâmbios ou viagens, né, dentro do continente europeu, sabendo que a saída da União Europeia iria estar atrapalhando essa questão. Com a vitória do sim, com a saída, né, com a vitória no plebiscito pela saída da União Europeia, o primeiro-ministro David Cameron ele renuncia e a primeira-ministra Theresa May ela assume o cargo de primeiro-ministro e vai ter que conduzir nos próximos 2 anos, que aproximadamente vão durar esse processo, a saída definitiva do Reino Unido da União Europeia. Como que vai acontecer isso? Né? Para você entender como que é sair de um bloco econômico tão complexo como a União Europeia, que está no 4º nível de integração econômica, né? Uma integração monetária, uma integração política, uma integração econômica, né? Com livre circulação de pessoas, cultura, serviços, etc. e tal. Para sair da União Europeia, a Theresa May ela tem que acessar o artigo 50 do Tratado de Lisboa da União Europeia. Esse tratado trata como que vai ser essa saída, os acordos que serão feitos em termos de jurisprudência, em termos comerciais, para que entre 1 ou 2 anos aproximadamente, o Reino Unido realmente saia definitivamente e não faça mais parte da União Europeia. A conclusão, então, dessa aula é que a saída do Reino Unido da União Europeia e a eleição do Trump marcam uma crise da globalização e uma defesa nacionalista, uma defesa de tornar-se novamente um país soberano, poderoso diante das outras nações. A aula acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, deixa um like e até a próxima. Valeu!